Boa noite, senhoras e senhores, e bem-vindos a esse vídeo onde eu vou falar sobre o pedido de desculpas do Mamãe Falei que ele postou no canal dele. Até agora eu só fiz vídeos de zoeira sobre o que aconteceu, e realmente o que aconteceu foi muito engraçado, apesar de ser algo muito ofensivo, apesar de ser algo muito sério. Eu ainda sou uma daquelas pessoas que consegue ver graça no humor negro e no humor ofensivo, e apesar disso ser muito sério... E é claro que não é engraçado para ele, que tá passando por isso, mas também foi ele que falou tudo aquilo, né? Então agora não reclama das consequências. Além disso, né, esse é um canal libertário e ele é um político pago com o dinheiro do imposto que nós pagamos diariamente. E para ir lá e, pela minha interpretação, ele foi lá para se promover, foi o motivo principal para ele ter ido até a Ucrânia. Afinal de contas, o que ele foi fazer? Ele foi lutar na guerra, como Resgate do Soldado Ryan. Por isso que eu fiz essas ironias, né? Por que eu ironizei dele estar indo lutar na guerra como um herói do Resgate do Soldado Ryan, ou resgatando pessoas de dentro dos escombros? Não foi à toa, né? Apesar disso ser uma piada também. Não foi à toa, mas foi porque ele não vai lutar, ele não vai dar tiro, ele não vai jogar coquetel Molotov. Aquela foto que ele postou com as garrafas lá, parece que foi num bar, tipo, as garrafas para reciclagem, sabe? Então, para que ele foi lá? O que ele é? Ele é um político. Ele foi lá para se promover como político. O plano dele era se tornar governador. E aí, com os áudios, a gente viu que o plano dele também era, depois que acabasse a guerra, voltar para lá e fazer os tours lá. E, como ele disse, o Renan, do MBL, também faz esses tours e... já tá num nível alto, né? Ele disse que ele já tá treinado com esses tours, já foi várias vezes e ia todo ano. Então vamos lá, vamos falar sobre o que o Arthur falou no vídeo dele de desculpas, né? Lembrando para vocês ajudarem o canal com seu like, a sua inscrição para esse vídeo alcançar mais pessoas, ajudar também com seu Pix e se tornando membro do canal para você ter acesso a mais de 60 aulas de economia e ética. Lembrando também que o vídeo de react que eu fiz dos memes dessa situação aí, porque o Mamãe Falei ficou nos Trending Topics do Twitter, aí acho que tá até agora nos Trending Topics, não sei se tá em primeiro lugar ou em segundo da última vez que eu vi, mas ele ficou aí o dia inteiro em primeiro lugar nos trends do Twitter, foi parar no exterior, teve página do exterior, página feminista que compartilhou e falou que deve ter pessoas gringas agora vendo todos os brasileiros dessa forma, né? E existem países realmente onde existe preconceito contra brasileiros e quem sou eu para dizer que tá errado, né? Agora, é claro que ele não representa todos os brasileiros, é claro que isso é um absurdo, só que, né, são níveis de civilidade diferentes, até isso que ele falou das ucranianas serem gentis e tudo, é um nível de civilidade diferente, né? Não quer dizer que elas estão dando em cima dele. Então, teria muita coisa para falar e eu vou tentar falar o máximo que eu puder para analisar isso. Então, o meu vídeo de react ele foi desmonetizado, tá? Então, se você que gostou desse vídeo de react de memes e você quer que eu continue fazendo isso, então, por favor, ajude com o Pix de alguma forma para que eu possa continuar fazendo vídeos com humor. Às vezes pesado, às vezes tem palavrão. A culpa não é minha também, porque não foi eu que fiz os memes, eu só reagi a eles. Mas se você gostou do vídeo, dê uma ajudinha aí no Pix, para que eu possa continuar fazendo vídeo desse tipo. Senão, eu mudo o estilo aqui, eu vou adaptando ao estilo ao que dá, aos resultados aqui do canal. Então, o Arthur, ele parecia muito abalado ou muito cansado, aí, ou as duas coisas na sua resposta. Mas é claro, ele perdeu muita coisa com essa situação. Ele perdeu a possibilidade de ser governador, que agora ele não vai mais se candidatar a governador, não sei nem se ele poderia. Ele perdeu a namorada ou a noiva que terminou e anunciou o término em stories aí do Instagram, se mostrando bem chateada com o que aconteceu, para dizer o mínimo, decepcionada e tudo. Porque, lembrando que não apenas ele falou das ucranianas como pessoas pobres das quais você pode se aproveitar, e nesse caso ele não está se aproveitando apenas da pobreza, mas ele está se aproveitando também de uma fragilidade que veio da guerra, não apenas uma fragilidade
de empobrecer com inflação ou com problemas econômicos, mas também de uma fragilidade de muitas ucranianas que perderam o marido. Afinal, por exemplo, os maridos não foram permitidos a ir embora. Então, as implicações do que ele está falando não é simplesmente alguém que teve uma ideia de ir para um país onde acha que as mulheres são bonitas e tentar alguma coisa com essas mulheres, voluntariamente, de uma forma consentida, porque a ética libertária não tem nada contra isso. Do mesmo jeito que um brasileiro pode querer tentar alguma coisa com mulheres, um homem pode querer tentar alguma coisa com mulheres de forma consentida, a mulher também pode querer alguma coisa com homem. Quer dizer, tem que querer, né? Senão não é consentido, não é voluntário. Então, esse não é o problema. O problema é que são mulheres fragilizadas que podem ter perdido os maridos, perdido a família, perdido a casa. Elas fugiram, mas os maridos não foram permitidos de fugir junto com elas. Então, ele quer chegar num lugar, e ele falou, assim que acabar a guerra eu vou para lá. Ele quer chegar num lugar onde as mulheres estão fragilizadas, onde as mulheres passaram por tudo isso, para ver, vamos ver se eu consigo pegar um monte de mulher aqui nessa situação fragilizada. Então isso que é no mínimo imoral, no mínimo uma coisa que você não bate muito bem com a moralidade, com a empatia, com o que você deveria estar pensando numa situação como essa sobre essas ucranianas. A última coisa que você deveria pensar é, nossa, vou tentar vou me aproveitar disso e pegar o máximo possível. Eu fiz até as paródias aí, aquela paródia do curso do Tour de Blonde, onde você vai numa cidade toda bombardeada, num caminhão de suprimentos e tal. Por trás dessas paródias eu tentei mostrar a lógica por trás, né? Espero que tenha funcionado. Se você viu só pra rir também, tá bom. Então, ele tá bem cancelado mesmo, e mesmo assim ele tá menos cancelado do que o Monark, porque o Monark, a principal oportunidade aí do Monark voltar com tudo, e que ele queria voltar, que ele já queria ter feito outro podcast, era ele voltar com o canal dele no YouTube, que é o canal chamado Monark. Só que esse canal foi desmonetizado, então se você parar pra pensar, o Monark tá muito mais cancelado do que o Arthur Duval, porque se o Arthur continuar só com o canal dele no YouTube, ele já pode continuar fazendo só isso, né? Que é o que ele fazia antes. Ele não precisaria ser um político e ele poderia ser só um youtuber. E o canal dele está monetizado, ele pode fazer isso, enquanto que o Monark não pode. Pelos likes lá do canal dele, ele ainda tem muita gente do lado dele. Esse que é o problema, né? As pessoas seguem cegamente os políticos. E você também, é complicado você dizer, mas você precisa parar de seguir o Arthur Duval. Só que quais são as outras opções? Porque agora o Arthur Duval não vai ser mais governador, mas uma das grandes possibilidades aí é o Boulos ser governador, né? Então também é você dizer que essas pessoas, elas acreditam que alguém tem que ocupar o cargo ali e dar certo. Então, e o Boulos, elas não vão acreditar. Então as pessoas vão procurando o menos pior e vão aceitando todo tipo de doideira aí dos... Né, o Lula já foi preso, já foi condenado por corrupção, do mensalão. O Bolsonaro já falou um monte de coisas abomináveis aí também. E agora o Arthur Duval. Pra mim, que sou libertário, eu não acredito em nenhum político, né? Então não sou eu que tô arcando com isso. Não sou eu que tô carregando nas costas o peso de ficar defendendo um monte de gente bizarra aí, defendendo coisas bizarras. Mas pra quem acredita no Estado, pra quem acha que tem que votar no menos pior, tem que votar no melhor, aí essas pessoas vão ter que engolir tudo isso aí, né? Não tem ninguém maravilhoso, não tem nenhum anjo, não tem nenhum santo, e mesmo que tivesse, o próprio Estado já é corrompido, né? A estrutura do próprio Estado já está errada. Você pode colocar Jesus ali dentro que vai dar errado. Isso é o que os libertários já estão falando há anos. Eu estou falando isso aqui há anos nesse canal. E aí, um político atrás do outro, dá errado, é uma decepção. E eu continuo falando e não adianta, né? E o próprio MBL são uns aí que já atacaram os libertários. O Arthur Duval já atacou o libertarianismo, o Renan já atacou o libertarianismo, e os dois agora. E o Renan usou essas viagens à Suécia ainda como argumento, que foi um argumento bizarro até na época, mas agora é mais bizarro ainda, né? Porque é o Tour de Blonde, ele faz um tour para pegar as loiras.
E uma coisa ridícula que o Arthur Duval tentou fazer nesse pedido de desculpas foi tentar desfazer o que ele falou do Renan. Ah, não, sabe aquele negócio que eu falei do Renan? Então, eu confundi, foi uma viagem de 15 anos atrás. Não, cara, você não confundiu, porque você falou muito claramente. Não foi uma coisa que você falou assim, bêbado, que você não sabia o que você estava falando. Você falou muito claramente. O Renan, ele tá num nível avançado. Ou seja, o cara, ele tem técnicas. Você falou que ele tem técnicas, que ele tá num nível avançado, que ele vai para pegar loiras para a Suécia todo ano. Isso tá bem claro. Não tem como você ter falado isso errado e não saber o que você estava falando. É isso que você falou. Né? Se o que você falou é mentira, então o Renan deveria te acusar de ter espalhado uma mentira. Mas é muito bizarro, né? De onde veio essa mentira? Não tem como negar isso aí que você falou. Isso aí já era, né? E agora a gente já sabe o que o Renan vai fazer na Suécia e ponto final. Não sei, essas técnicas aí, pelo jeito, seriam técnicas de PUA, seriam técnicas... essa mulher aqui, se você chegar no mercado, na padaria... Tanto que saiu aí o meme do apelido O Fantasma das Padarias, de Kiev, né? Em vez de ser o fantasma de Kiev, o fantasma dos mercados e das padarias. O objetivo do Arthur Duval indo lá na Ucrânia, obviamente, também já é aparecer e ganhar mais popularidade como candidato a governador. Então, mesmo que não vazasse esse áudio, já não era uma coisa muito bonita. Outro problema é a intenção de explorar a pobreza das ucranianas. Isso é um grande problema porque ele claramente deixou ali... se ele falasse isso sem que estivesse acontecendo essa guerra, todo esse problema, a invasão, já seria bizarro, já seria moralmente bizarro e imoral, ele já pareceria um tarado aí querendo se aproveitar das más condições de um povo para sair passando rodo aí nas ucranianas. Mas com essa situação de guerra, isso beira até um problema antiético de você, sei lá, usar uma situação muito ruim que uma pessoa está passando para se aproveitar dela. Imoral no mínimo, né? No mínimo imoral, e mostra uma total falta de empatia. Como é que você olha para mulheres que estão perdendo o marido na guerra, perdendo a família na guerra, perdendo a casa na guerra, fugindo de um país. Ele falou da fila de refugiados. Sabe o que é fila de refugiado? É uma pessoa que deixou tudo para trás. Então você tinha casa, família, marido, porque o marido não pode se mudar junto, tá? Então várias dessas mulheres aí estavam abandonando seus maridos e várias delas tinham perdido seus maridos na guerra, em combate. Então ele olhou para essa fila de refugiadas e o que ele pensou sobre isso é: nossa, que mulheres gatas, que deuses, são fáceis, são pobres, agora que estão se refugiando, são mais pobres ainda, elas deixaram para trás suas casas. Elas não conseguiram vender, elas não venderam suas casas, o valor, inclusive, deve ter desabado. As pessoas perderam as casas, perderam as famílias, perderam os maridos, então um monte de viúva, mulheres que perderam as casas, a família, e o Arthur está pensando isso, está arquitetando isso. Não, essas mulheres são as ideais para eu chegar, porque são fáceis, porque agora são pobres, agora não tem nada. Muitas mulheres nessa situação se tornam prostitutas, porque elas perdem tudo. A gente sabe que mulheres na pobreza muitas vezes se tornam prostitutas para sair da pobreza. Não significa que elas gostem disso. Elas podem ter isso como uma das suas menos piores decisões para algumas. Quanto mais mulheres estão na pobreza, maior a probabilidade dela achar que vale a pena se tornar uma prostituta. Então, tem uma série de coisas aí bizarras, se você for parar para pensar, né? Então, pela ética libertária, de uma forma abstrata, você querer ir para um lugar para conhecer mulheres com segundas intenções, por si só isso não é imoral, mas nessa situação, por si só isso não é antiético, o que é voluntário, o que é consentido. Mas nessa situação isso é muito bizarro, isso é muito imoral. E o Arthur pode estar tentando minimizar isso. Ele fala, isso é coisa de moleque, eu me comportei como moleque no grupo, como se qualquer homem pudesse pensar essas coisas, né? Como se qualquer homem pudesse tirar essas mesmas conclusões nessa situação. E eu acho que não.
Eu acho que não é uma coisa que qualquer homem faria, eu acho que não é uma coisa que metade dos homens faria, ou que 75% dos homens faria isso numa viagem normal. Ah, eu viajei para um país e eu tô comentando isso com meus amigos, tipo, mas não numa guerra, não numa fila de refugiadas que estão fugindo de uma guerra. Não, nesse caso, não. Isso não é normal, isso não é uma coisa que qualquer homem falaria. Não mulheres viúvas que perderam tudo, que perderam a casa e você tá olhando para elas e pensando isso. Isso não é normal. Isso pode ser um sinal de sociopatia, por exemplo. Quem sou eu? Eu não posso afirmar, né? Nem sou da área, nem sei fazer um diagnóstico, e nem alguém da área pode dizer assim, olhando só. Mas isso não é só imaturidade. Isso é imoral, isso é maligno. Aí ele ficou falando o que ele fez na Ucrânia. Olha, posso dar a minha mais sincera opinião sobre o que você fez na Ucrânia? Foda-se o que você fez na Ucrânia. Porque tem muita gente fazendo isso, tem muita gente ajudando, tem muita gente enviando dinheiro. E você nem precisava ter ido pra lá pra fazer isso. Você foi pra lá pra aparecer. Pra aparecer. Você não teria ido pra lá só pra ajudar. E o que mostra muito claramente, pelo que você falou, você não estava pensando nisso. Você estava pensando em voltar pra lá pra passar o rodo nas ucranianas. Então, o que você arrecadou de doação e mandou pra lá, você podia ter feito do Brasil. Não precisava ir pra lá. Ir pra lá foi uma jogada de marketing, né? Você fez o quê? Deu carona? Olha, sinceramente, que fez muita diferença. E se você mandasse o seu dinheiro pra lá, eles não poderiam usar esse dinheiro com carona, com transporte? Né? Precisava você ou Arthur Duval, Mamãe Falei, estar lá pra dirigir um carro. Porque ele não destruiu nenhum tanque russo, ele não derrubou nenhum avião russo, não interceptou nenhum míssil russo, não aprisionou ou eliminou soldados russos em legítima defesa. Então, sinceramente, você foi lá, até lá, do Brasil até a Ucrânia para dirigir um carro, e a gente está pagando o seu salário para você fazer isso. Né? Então, sinceramente, foda-se o que você fez lá. Né? Foda-se. Me explica por que eu pago o seu salário, né? Em primeiro lugar, antes de mais nada, me explica por que eu pago o seu salário. Por que o meu dinheiro sai do meu bolso e entra no seu bolso, né? Agora, seria menos pior que o Boulos. Pô, mas até uma lata de lixo seria menos pior que o Boulos. Até o Patati Patatá seria menos pior que o Boulos. Até um cachorro seria menos pior que o Boulos, né? Então, ele é menos pior que o Boulos, talvez seja, né? Do mesmo jeito que Patati Patatá seria menos pior que o Boulos. Agora, pelo menos tudo isso teve uma vantagem. Foi muito engraçado. Tá? E eu não me sinto mal de rir disso, de rir de políticos. Eu acho que é só pra isso que políticos servem, na verdade, pra rir, porque eles realmente são muito engraçados e muitas vezes mais engraçados que os humoristas. Por exemplo, a Dilma é muito engraçada. Eu acho que a Dilma deveria fazer discursos todos os dias. Tudo que a Dilma fala é muito engraçado. Ela abre a boca e é muito engraçado. E o que o Arthur fala assim no YouTube não é engraçado, é chato pra caramba, porque ele fica tentando te manipular e tentando contar historinhas e desviar a atenção pra, eu fiz isso, eu fiz aquilo, fui moleque. Não, esse não é o problema, você não foi moleque, você foi bizarro. Você foi desumano. Você não foi moleque, você foi desumano. Você quer se aproveitar das ucranianas viúvas e refugiados de guerra pra passar o rodo. E ele não admite isso, ou seja, ele tenta mudar, na verdade, qual é o problema. O problema não é você se comportar igual um adolescente. Esse não é o problema. E tentou desfazer o negócio lá do Renan. Não dá pra desfazer, cara. Todo mundo já sabe do Tour de Blonde, do Renan. E não tem como você falar por engano tudo isso. Você contou com muitos detalhes e, tipo, ele é treinado, ele tá no nível avançado, você contou isso com muitos detalhes. Não vem tentar dar, não, eu me enganei, confundi. Não, cara, você não confundiu. E pra você provar que confundiu, você vai precisar agora de evidências extraordinárias pra provar isso, porque ficou bem claro o que você falou. Bom,
E então, se vazassem mais áudios do Arthur Duval, ele poderia cumprir esse papel da Dilma de ser muito engraçado. Mas só pelo que ele fala, assim, discursos, não é engraçado. É chato, fica tentando te manipular o que você pensa. Coisa que a Dilma não tenta. A Dilma, ela abre a boca e fala e literalmente o que tá dentro dela sai. E é muito engraçado quando sai. Porque é totalmente confuso, não faz o menor sentido o que se passa na cabeça da Dilma, né? Então, o Arthur Duval, se quiser cumprir o papel da Dilma de palhaço estatal, vai ter que se esforçar mais ou menos, né? Vai ter que ficar mais burro e falar só o que vem na cabeça e não ficar tentando convencer os outros. Então é isso aí, pessoal. Vídeo meio longo, desculpa aí pelo tamanho do vídeo. Desculpa aí qualquer coisa. Então ajudem o canal com seu Pix, seu like, sua inscrição, torne-se membro para ter acesso a mais de 60 aulas de ética e economia. Muito obrigado e até a próxima.